O discipulado do Senhor, o discipulado baseado na palavra de Deus, e todas as vezes que nós estamos fazendo discípulos na palavra e pela palavra, precisamos ser assertivos, exortando com amor, com clareza, com direção, com propósito. Na segunda carta a Timóteo, Paulo oferece uma orientação ao jovem pastor que permanece vital nos dias de hoje para a igreja. O discípulo precisa ser formado com exortação fiel e intencional. Isso significa, irmãos, que o ensino da fé cristã não é um ensino neutro, não é um ensino opcional, mas é um ensino que se posiciona. É um ensino que estabelece claro a verdade, a referência, o parâmetro de verdade. É um chamado urgente para instruir e para orientar em verdade e em amor. Exortar, no contexto bíblico, aqui o que o apóstolo Paulo fez ao pastor Timóteo, é muito mais do que se propor a corrigir erros, a corrigir falhas. É muito mais do que isso. É chamar para perto, é caminhar, é advertir com graça e encorajar a obediência. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a todas as vezes que for exercer a exortação, exorte com graça, a graça de Deus. Não com o objetivo de apontar erros, mas com o objetivo de gerar crescimento, mudança de atitude, transformação de vidas. É dessa maneira que a Bíblia ela nos ensina e nos orienta a exercer aqui a exortação. É uma exortação que é intencional. Quando a exortação ela não é intencional, irmãos, ela gera confusão. Ela produz discórdia. Ela não gera crescimento. O verdadeiro discipulado nasce na palavra viva e é aplicada com sabedoria, é aplicada com coragem quando há a exortação. Eu tenho plena certeza e plena convicção que todo aquele que é exortado com graça, com amor, tem um coração grato, porque reconhece o cuidado. Todas as vezes, irmãos, em que eu já fui exortado, sim, pastor pode ser exortado. Somos seres humanos, e eu louvo a Deus pelos discípulos de Jesus que caminham ao meu lado, que demonstram amor, cuidado, e ao chegar próximo diz: pastor, tenha cuidado com essa questão, pastor, evite essa jornada aqui, pode não terminar bem, pastor, evite tais companhias. Alguém me falou sobre isso, e era companhia da igreja mesmo, não era de fora não, irmãos. Evite tais companhias, porque pode não lhe ajudar. É cuidado, é exortação de cuidado. E eu louvo a Deus, irmãos, quando a exortação ela é feita dessa forma. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você for exortado por alguém, se for uma exortação com graça, se for uma exortação com amor, receba e agradeça em nome de Jesus. Aqui o apóstolo Paulo estava exortando o pastor Timóteo, dizendo: olha, quero lembrá-lo, quero exortá-lo diante de Deus. Fuja dessas discussões inúteis, vãs. Paulo escrevendo a Timóteo em meio a uma comunidade cristã que era cercada de confusões estéreis e debates infundados, debates que não levavam a nada. E como nós temos debates hoje que não levam a absolutamente nada. Por isso, meu irmão, minha irmã, já lhe adianto, se for para participar desses debates, não me chame, que eu não vou. E nem passe mensagem que eu não respondo. Agora, se for para produzir conhecimento, crescimento, compromisso com o Senhor, aí pode contar comigo. Timóteo estava vivendo um período em que ele não mais contaria com a presença do seu discipulador, do seu mestre, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tinha o compromisso diante de Deus de orientar Timóteo, de exortar a Timóteo. A linguagem aqui ela é clara, ela é forte. A linguagem da exortação tem essas características, tem que ser com clareza. Não exorte nas entrelinhas, mandando recados, com subjetividade, seja específico. Leve uma palavra de amor.
Não basta apenas, irmãos, falar, mas é necessário ali formar e transformar o coração, falar ao coração, e nós falamos ao coração quando falamos com amor. Exortar com fidelidade é amar o discípulo, o suficiente para não permitir que ele continue no erro. É demonstração de amor, irmãos. Não caminhe com alguém que sempre diz que você está certo. Isso não é demonstração de amor e de cuidado. Nós precisamos andar com pessoas ao nosso lado que nos ama a tal ponto, que cuida, que zela por nossa vida, que quando perceberem que porventura não estamos trilhando o melhor caminho, ele chegue e possa lhe exortar em amor. Isso é a maior demonstração de amor. É criar espaços, momentos para conversar, é criar as circunstâncias para aquilo que eu chamo de confronto amoroso. Um confronto com a graça. É confrontar com a graça de Deus, é chamá-lo ao canto. E quando nós fazemos isso, irmãos, baseado na palavra, a palavra gera transformação, porque a palavra ela tem sempre primazia em nossas vidas. É intencionalidade. Intencionalidade é saber onde quer chegar. Intencionalidade é saber qual o objetivo com o qual nós estamos ali exortando, falando da parte de Deus. É formar pessoas que pareçam com Cristo. É formar pessoas que sejam moldadas pela palavra de Deus, conduzidas pelo Espírito. Na prática, irmãos, isso significa olhar para as nossas famílias. Na prática, isso significa exercer a exortação em nossos pequenos grupos. Na prática, isso é exercer o confronto com a graça em nossas igrejas. E aí nós podemos nos perguntar: estamos formando discípulos ou apenas membros de igrejas? O meu compromisso, meus amados irmãos, não é em apenas trazer membros para a igreja. O meu compromisso diante de Deus é formar discípulos de Jesus. E a minha oração, irmãos, é que esse seja o compromisso de todos nós. Estamos chamando uns aos outros à obediência? Ou apenas chamando para a convivência? O nosso compromisso, meus amados irmãos, é estarmos juntos, sendo obedientes ao Senhor. Mas há uma segunda verdade aqui que o apóstolo Paulo, orientado e inspirado por Deus, nos ensina quando ele escreve a Timóteo. É que o discípulo, ele é formado pela palavra. E a palavra é corretamente manejada, ou seja, o discípulo ele só é formado pela palavra quando ela é corretamente manejada. É o que o texto bíblico nos diz, versículo 15: procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro de quem não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A formação de discípulo, irmãos, ela não é construída com ideias humanas. Mencionei isso na introdução desta reflexão. Não são com opiniões, não são com experiências subjetivas. E aqui, irmãos, logicamente que todos nós temos as nossas experiências. Elas são subjetivas, as nossas experiências com o Senhor. Todos nós aqui, cada um dos amados irmãos, já tiveram experiências pessoais, subjetivas com Deus, só você e Deus. Mas essa experiência, ela é sua, foi experiência sua com o Senhor. Você não pode querer que todas as pessoas vivam a mesma experiência que você viveu. Ela é sua, é pessoal, é particular, é intransferível. Não é baseado em experiências que nós formaremos discípulos. Não é baseado também em opiniões. Não é baseado em tradições, simplesmente não. A tradição tem o seu lugar, mas a tradição nunca superará, nunca terá o lugar da palavra de Deus. Há muitas pessoas, irmãos, que estão baseando toda a sua experiência cristã em pura tradição. E aqui eu vou expandir essa ideia, muitas vezes em puro tradicionalismo. Situações, contextos, práticas que foram vivenciadas há 30, 40, 50, 100 anos atrás.
e colocam como sendo referência nos dias de hoje. Ora, irmãos, nós temos que entender que nós somos igreja no ano de 2025. A igreja que teve a sua história exitosa na década de 70, na década de 80, na década de 90, ano em que eu tomei minha decisão ao lado de Jesus, ela foi igreja relevante naquele tempo com aquela prática. E hoje nós temos novas demandas que a igreja precisa responder a essas demandas. E todas essas demandas, todas essas ações, logicamente, sempre orientadas e conduzidas pela palavra de Deus, mas não por tradicionalismo. O verdadeiro discípulo não é formado por tradicionalismo. Não é formado por opiniões humanas, não é formado por experiências subjetivas, mas é formado pela palavra bem manejada. É o que a palavra de Deus nos diz. Paulo orienta Timóteo, seu filho na fé, para que ele não use, ou ele não caia na tentação de usar simplesmente os seus conhecimentos, as suas opiniões, e muito mais além do que isso, fórmulas mágicas, que muitas vezes propõem a trazer resultados rápidos, fórmulas populares, e irmãos, quanto nós não temos hoje de líderes que se entregam a essas fórmulas populares, ou seja, a essas fórmulas mágicas, essas técnicas de persuasão, muitas vezes, técnicas para fazer com que todas as pessoas assumam a sua ideia. E, na verdade, o que lhes conduz não é o desejo e a intencionalidade de ensinar o seu povo, mas que todos concordem com eles. Irmãos, fujam desse tipo de proposta, fujam desse tipo de atitude. Nós temos hoje em nossos dias muitas pessoas que têm muito mais preocupação em querer ser aceitas, em querer que o seu argumento seja convincente, do que com a verdade de Deus. São os sofistas da atualidade. Os sofistas, os irmãos conhecem, para aqueles que não conhecem, eram filósofos, ainda da época socrática, pré-socrática, ali 5 séculos antes de Cristo, e que eram pessoas que eram especialistas na argumentação, mas eles não tinham compromisso com a verdade. O compromisso deles era ganhar aquela disputa. O compromisso deles era convencer. O compromisso deles era ter a última palavra nas discussões. Ora, irmãos, eu não tenho compromisso em ter a última palavra. A última palavra é sempre do Senhor, da palavra de Deus. Eu tenho um compromisso com a verdade, e esse deve ser o nosso compromisso. O compromisso de poder manejar bem a palavra do Senhor. Quando olhamos aqui para o versículo 15, a expressão que o texto bíblico, o apóstolo Paulo utiliza aqui como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, é uma expressão na língua grega que tem o sentido de cortar em linha reta. A expressão ortotomeo, que dá a ideia de fazer um corte regular, um corte correto. É como, por exemplo, um agricultor. Quem aqui conhece, ou já viveu a experiência de estar preparando a terra para o plantio. Talvez não seja uma realidade que os irmãos, ou boa parte dos irmãos, consigam materializar. Eu posso materializar porque eu já fiz isso, né, lá no sítio do meu pai, mas ali o cortar a terra, então tem como objetivo que aquele corte na terra seja o mais reto possível. Essa era a ideia da palavra aqui, é preparar a terra em linha reta, para que ali a semente que será plantada, naquela trajetória em linha reta, ela possa dar mais frutos. É poder fazer as coisas com precisão. Essa era a ideia, a precisão de uma linha reta. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Pedro, que Timóteo usasse a palavra com precisão. Uma precisão de uma linha reta, de que a palavra bem manejada, a palavra bem usada, a palavra bem ensinada, a palavra ensinada com intencionalidade, iria produzir frutos. E o fruto era discípulos de Jesus.
É dessa maneira, irmãos, que nós podemos produzir frutos para a glória de Deus, formando novos discípulos de Jesus, manejar bem a palavra de Deus. Em dias de tanta superficialidade, irmãos, teológica e bíblica que vivemos, manejar bem a palavra de Deus é sempre um desafio, mas é também um ato de obediência ao Senhor. Todos nós somos desafiados por Deus a manejar bem a palavra do Senhor. E manejar bem a palavra de Deus, irmãos, não é simplesmente ter vários versículos decorados, isso aí é outra coisa. Interessante que, às vezes, nas dinâmicas, né, que nós participamos, nos momentos mais sociais da igreja, então aí tem aquelas gincanas de conhecimento bíblico. Pastor, o pastor não pode participar, porque é a gincana de conhecimento bíblico. Irmãos, é a gincana de conhecimento bíblico ou é de curiosidade bíblica? Porque se for de curiosidade bíblica, não conta comigo, porque eu sei poucas curiosidades bíblicas. Agora, se for de conhecimento bíblico, a gente pode contribuir. Porque aí o pessoal fica perguntando, quantos passos deu tal pessoa no caminho? Eu não sei, irmãos, quantos passos deu, não estou preocupado com isso. Eu quero extrair o ensinamento do texto. Quantos cavalos tinham, eu não sei quantos cavalos tinham, irmãos, ali naquela guerra. Quantas espadas foram cortadas, eu não sei, irmãos. Eu sei que o Senhor estava com o povo na guerra e levou o povo à vitória, é isso que importa. Mas não é sobre esse conhecimento e não é sobre manejar bem a palavra nesse sentido, não. Porque muitos são tentados a viver nessa superficialidade, não é sobre isso que estamos falando. É poder compreender o texto, é poder ter intimidade com o texto, é poder aplicar o texto, é poder falar do texto às pessoas para produzir transformação de vidas, para produzir frutos. É por isso, irmãos, que todo discipulador, todo pregador, todo aquele servo de Deus que tem como propósito contribuir para formar discípulos, deve sim manejar bem a palavra de Deus. Quando olhamos para o texto veterotestamentário, ali num tempo muito específico da história do povo de Israel, quando o povo retornou do cativeiro, do exílio babilônico, e estava voltando para Jerusalém, o Senhor Deus levanta Esdras, sacerdote, para orientar o povo, e ali Esdras, no capítulo 7, no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, o texto bíblico nos diz que Esdras tinha disposto o seu coração para estudar a lei do Senhor. Tinha disposto o seu coração, na quantidade do texto, para praticar a lei do Senhor. Tinha disposto o seu coração para ensinar a lei do Senhor. É sobre isso que estamos falando. É sobre essa intencionalidade. É sobre manejar bem a palavra de Deus nesse sentido. É estudar a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus, para que depois disso ensinar a palavra de Deus. Tem muita gente que quer ensinar, mas não tem compromisso em praticar. A sequência aqui que o texto bíblico nos ensina, e é o procedimento de Esdras. Esdras dispôs o seu coração para estudar, depois de estudar, praticar, e depois de praticar, ensinar. Essa sequência, irmãos, ela não foi colocada de maneira aleatória, ela foi intencional. Para formar discípulos de Jesus, formar discípulos partindo do princípio de que nós manejamos bem a palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos praticar a palavra de Deus, nós precisamos ensinar a palavra de Deus. O salmista no Salmo 119, 105, falando a respeito da palavra do Senhor, nos diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para os meus caminhos. Quem maneja bem a palavra forma discípulos de Jesus, e forma discípulos para caminhar com firmeza, discernimento e amor pela própria palavra do Senhor. Mas em terceiro e em último lugar, meus amados irmãos, o versículo 16 do texto, o discípulo de Jesus, ele é formado com pureza doutrinária e com ética. Versículo 16 nos diz: mas evita as conversas vãs e profanas. Em outra versão, evitem falatórios inúteis. Essa versão é mais direta.
Evitem falatórios inúteis. Na continuidade do texto, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Aqueles que se afastarão dos caminhos do Senhor. A formação de um discípulo genuíno, meus amados irmãos, não pode ser desconectada da verdade bíblica e nem da prática coerente. Precisamos ser coerentes, irmãos, em tudo na vida, quanto mais no que diz respeito à palavra do Senhor. Coerentes com a verdade. O apóstolo Paulo aqui exorta a Timóteo, para que Timóteo não apenas oriente o seu povo, para que Timóteo não apenas ensine o seu povo a sã doutrina, mas o apóstolo Paulo alerta, exorta a Timóteo, para que ele também possa praticar, para que ele também seja coerente com a sua vida. Para que ele fique distante de práticas impiedosas. É nesse contexto, meus amados irmãos, que ele nos lembra que o discípulo ele é formado com pureza doutrinária e ética. Vivemos numa era, irmãos, em que muitas ideias são vendidas como espirituais, mas na verdade não tem fundamento bíblico algum. Como mencionei há pouco, às vezes ideias que estão baseadas em pura experiência, em puro achismo ou em pura opinião pessoal. É necessário, irmãos, que nós tenhamos firmeza doutrinária. É necessário, irmãos, que nós não sejamos tolerantes com comportamentos e valores que contrariam o Evangelho. Infelizmente, a igreja, de uma forma geral, aqui a igreja brasileira, de uma forma geral, está sendo muito tolerante com comportamentos e valores que contrariam o Evangelho. E, logicamente, que não nos propomos agora a fazer nenhuma análise mais detalhada, profunda, do cenário brasileiro, mas todos nós acompanhamos recentemente, semana passada, em que foi compartilhado os dados censitários, né, do ano de 2022, e eu que venho acompanhando esses dados censitários como estudo, dentro também do magistério teológico e dentro da academia, havia uma expectativa e uma certa euforia que foi frustrada agora. Uma expectativa de um crescimento cada vez mais exponencial dos evangélicos no Brasil, e pela primeira vez desde a década de 60, ou seja, há mais de 60 anos atrás, pela primeira vez, o crescimento dos evangélicos no Brasil não continuou no mesmo ritmo. Houve um crescimento, sim, mas houve uma desaceleração desse crescimento. E aqui, logicamente, não somos engenheiros de obra pronta, né? Há muitos engenheiros de obra pronta, depois que o negócio está pronto, tem o melhor resultado e sabe toda a solução para todas as coisas. Essa não é a ideia, mas fico pensando, irmãos, que um dos fatores que tem levado a igreja evangélica a não continuar nesse crescimento tem muito a ver com esse distanciamento e essa tolerância a comportamentos que contrariam os valores do evangelho. Igrejas muito tolerantes não às pessoas, mas ao pecado, a comportamentos que não condizem com aquilo que a Bíblia nos ensina. O discipulado que transforma não é apenas aquele que informa, mas o discipulado que transforma é aquele que forma o caráter das pessoas à luz da verdade de Deus revelada nas Escrituras. É esse discipulado, irmãos, que nós estamos buscando para a igreja do Senhor. É a pureza doutrinária. Pureza doutrinária essa que é essencial, porque ela nos preserva do engano. E todos os dias, irmãos, nos são apresentadas ideias, propostas que muitas vezes tentam nos enganar, literalmente, nos enganar. Precisamos estar atentos a essas questões. Precisamos entender, irmãos, que há um direcionamento de Deus a partir da palavra do Senhor que nos orienta de maneira muito clara. O discípulo precisa primeiro conhecer quem Deus é. O discípulo primeiro precisa conhecer, em segundo lugar, o que Cristo fez, e em terceiro lugar, estar disposto a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Veja a triunidade de Deus presente, quem Deus é,
o que Cristo fez e como podemos ser conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor é viver um processo de santidade. E quando nós vivemos um processo de santidade de Deus na vida, porque já reconhecemos o que Cristo fez, nós andamos segundo a vontade de Deus e os valores do Evangelho. E não andamos, irmãos, em busca dos nossos próprios interesses. Paulo também nos alerta a uma pureza ética. Não adianta, irmãos, ter boa teologia se o caráter não reflete o Evangelho. Não adianta. É conhecimento estéril, ou seja, não produz vida. E como há tantas pessoas, irmãos, hoje, que querem se colocar no lugar de excelentes teólogos, sabem de tudo, né? Entra na igreja hoje, já sabe mais do que o pastor, né? E quantos teólogos nós não temos hoje, e que o caráter não reflete a boa teologia, não reflete o Evangelho. É necessário, irmãos, que haja coerência entre o que se crê e o que se vive, coerência entre viver aquilo que ensina, porque, irmãos, o testemunho é o mais poderoso ensinamento que nós podemos levar às pessoas. É o mais poderoso ensinamento que um discípulo pode oferecer ao mundo, é o testemunho. Não adianta sabermos de tudo e não vivermos nada. Quando o ensino ele é saudável, a vida ela é santa, a vida ela é consagrada ao Senhor. E quando a igreja ela é formada por pessoas que têm suas vidas consagradas ao Senhor, a igreja ela cresce de forma natural e com maturidade. Não é crescer de forma desordenada. No corpo humano, no corpo físico, biológico, o crescimento desordenado leva ao câncer. Todos nós sabemos disso. Mas o crescimento saudável leva a um corpo saudável que produz bem as suas funções. É sobre este corpo, o corpo de Cristo, que cresce saudável, que valoriza a pureza doutrinária, mas também a pureza ética. Viver aquilo que ensina, praticar aquilo que está aqui prescrito na palavra de Deus para todos nós, é poder ter na palavra de Deus a nossa referência, e dessa forma, irmãos, nós formaremos discípulos na palavra e com a palavra e baseados na palavra. Por isso, meus amados irmãos, o nosso desafio nesta noite é que todos nós sejamos estes discípulos que formam discípulos de Jesus baseados na palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 3, no versículo 14, ele vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta convicção da sua forma de proceder, do seu compromisso com o Senhor, que ele diz: Timóteo, continua firme naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. O apóstolo Paulo tinha tanta convicção do seu compromisso com o Senhor e de como a sua vida espelhava esse compromisso e os valores do Evangelho, que ele disse: sede meus discípulos, como eu também sou de Cristo. E aqui, irmãos, nós podemos, todos nós, nos colocar nesse lugar e fazer esse desafio para nós mesmos. Hoje nós temos condições de dizer às pessoas: sede meus discípulos, como eu também sou de Cristo. Formar discípulos, meus amados irmãos, com a palavra, é uma missão urgente e essencial da igreja. E no mês do discipulado, no mês de junho, sejamos lembrados de que discipulado exige coragem para advertir com amor. Que o discipulado, ele requer
fidelidade no ensino, na exposição bíblica, que o discipulado demanda vigilância para preservar a sã doutrina e uma vida de compromisso com o Senhor. Que sejamos obreiros aprovados, que sejamos discípulos aprovados, que ensinam com verdade e que vivem com integridade. Que a igreja do Senhor, que esta igreja, que é a nossa amada igreja, seja uma igreja onde cada discípulo é formado à imagem de Cristo, pela palavra de Deus. E desta maneira, podemos discipular, porque discipular é ensinar com a vida o que a palavra de Deus nos revela com poder.